Essa tabela contém dados sobre vendas de livros. Ela tem uma coluna para o gênero dos livros, a data em que foram vendidos, o valor das vendas e a loja em que foram vendidos. Antes de você criar uma tabela dinâmica, os dados que usará, chamados de dados de origem, devem ser organizados corretamente. Todas as colunas devem ter títulos. Os títulos são usados para nomear os campos na tabela dinâmica. Cada coluna contém os mesmos tipos de dados, por exemplo, texto em uma coluna e moeda em outra. E não deve haver linhas ou colunas em branco. Para esta tabela dinâmica, vamos usar dados de origem que estão em uma tabela. Os dados não precisam estar em uma tabela. Também é possível usar um intervalo de células. Para obter informações sobre o uso de dados externos, consulte o artigo Criar uma tabela dinâmica para analisar dados externos. Para obter informações sobre o uso de várias tabelas e bancos de dados, consulte Criar uma tabela dinâmica para analisar dados em várias tabelas. Há um link para ambos os artigos no resumo ao fim do curso. Clique em qualquer célula nos dados. Clique em Inserir. Tabela dinâmica. Todos os dados de origem são selecionados automaticamente. Neste exemplo, é selecionada toda a tabela de dados de origem. Recomendamos o uso de uma tabela, pois, se ela crescer, a tabela incluirá automaticamente os novos dados quando você atualizar a tabela dinâmica. Para obter informações sobre como criar uma tabela, consulte o link Criar ou excluir uma tabela do Excel em uma planilha, no resumo do curso. Por padrão, a tabela dinâmica será criada em uma nova planilha. Se desejar, você poderá criá-la em uma planilha existente em vez disso, clicando em Planilha existente e fornecendo o local. Clique em OK. Em nosso exemplo, é criada uma nova planilha com uma tabela dinâmica vazia. Na lista de campos da tabela dinâmica, na parte superior, estão os campos que usaremos para criar a tabela dinâmica. Eles correspondem aos títulos de colunas nos dados de origem. Na parte inferior, estão as 4 áreas de uma tabela dinâmica, às quais podem ser adicionados campos, linhas, colunas, valores e filtros. Eu marco o campo Gênero e ele é adicionado à tabela dinâmica como linhas de rótulos de texto. Por padrão, os campos de texto são adicionados como linhas e os números como valores. Verifique o campo Valor de Vendas e se ele foi adicionado como uma coluna de valores que são adicionados usando a função Soma. Clique com o botão direito do mouse em uma célula na coluna Soma do Valor de Vendas. Clique em Formato de número e clique em Moeda. Não quero dígitos após a casa decimal. Então, defino casas decimais como 0 e clico em OK. E vemos as vendas totais para os diferentes gêneros de livros. Eu clico e arrasto o campo Loja até Colunas. E vemos as vendas dos gêneros para cada loja, juntamente com os totais gerais. Um fator importante que ainda não temos na tabela dinâmica são datas. Como as datas diferem ao longo do tempo, marco o campo Data e ele é adicionado à área Linhas. Porém, essa quantidade de linhas de datas dificulta o uso da tabela dinâmica. Vamos agrupar a lista de datas. Clique com o botão direito do mouse em qualquer data e clique em Agrupar. Usarei o padrão Meses, mas você pode selecionar uma ou mais opções, como trimestres e anos. Clique em OK. As datas são agrupadas sob gêneros por mês, facilitando muito o trabalho. Vemos as vendas dos gêneros ao longo do tempo para cada loja. Quando você clica em qualquer célula em uma tabela dinâmica, a lista de campos da tabela dinâmica e a guia Ferramentas da tabela dinâmica são mostradas. Quando você clica fora da tabela, elas desaparecem. Em Ferramentas da tabela dinâmica, clique na guia Design para alterar a aparência da tabela dinâmica. Por exemplo, clique em Layout de relatório. Clique em Mostrar em formato de estrutura de tópicos e agora, Gênero e data estão em colunas separadas.
Marque as linhas em tiras para facilitar a leitura entre as linhas da tabela dinâmica. Clique na seta para baixo junto a estilos da tabela dinâmica. Há muitas opções. Ao passar o mouse sobre eles, você obtém uma visualização de como será a aparência da tabela dinâmica. Clique no estilo desejado para alterar a aparência da tabela dinâmica. Falaremos sobre a guia análise nos próximos vídeos. A seguir, classificar, filtrar, resumir e calcular dados da tabela dinâmica.